vez. A razão é porque de uma vez à outra vez, a maioria já esqueceram o que é que viram. Eu concordo com isso. Então os irmãos vão ter paciência, e se nós levarmos hoje umas 2 horas e meia a pregar, os irmãos não ficam aborrecidos comigo. Os irmãos não disserem amém porque não concordam com isso, não é? Vamos fazer a diligência a terminar e a dizer o que temos a dizer da palavra do Senhor, mais ou menos no nosso tempo habitual, mas se passar alguns minutos, não fique esfregando o branco, o assento. Muito obrigado, irmãos. Agora, eu quero vos dizer que a passagem que nós vamos ler é no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Como introdução, eu vou ler o que escrevi para os amados irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 14, de 13 a 18, esta passagem bíblica tem um objetivo, que é preencher vazios, preencher corações vazios, dar sentido e verdade para orientar a vida. Por isso o apóstolo Paulo fala francamente sobre a morte e a vinda do Senhor Jesus, visando com a intenção de levar-nos, a nós, a refletir, a pensar sobre a vida e os caminhos pelos quais conduzimos nossa vida. Nós conduzimos a nossa vida e é da nossa escolha convidarmos a Deus para nos ajudar ou não. Quem conduz a nossa vida somos nós. Tenha cuidado o que é que tu fazes nos teus caminhos. Isso serve para todos que nos escutam, aqui e além. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que estamos preenchendo a nossa vida com coisas espirituais? Eu deixo a resposta com os irmãos. Perguntem a si mesmo, agora não. Eu gostava de toda a atenção dos irmãos porque eu ia continuar a falar. Mas em casa, será que estou conduzindo a minha vida de forma que venha a glorificar o nome do Senhor que me salvou? Mas espera, deixa eu pôr aqui uma coisa entre parênteses. O pecado não tem poder no Filho de Deus. Se já pecou, se está pecando, deixe-me falar à vontade, não está tudo perdido. O nosso Deus, através de Cristo Jesus, do sangue de Jesus, Ele purifica todo o pecado. E o povo de Deus grita e diz, amém. Ah, não, o que ele está falando, sabes o que é, Maria? O que ele está falando, José, ele está falando, ele é santinho, os outros são monsantinhos, mas eu já fiz isso, eu estou fazendo aquilo. O sangue de Jesus tem tudo, o poder, ele perdoa e nunca mais se lembra. Olha, o maior pecador tem o maior Salvador que já houve no mundo e na eternidade. Vamos continuar. Paulo, em determinado momento de sua vida de apóstolo, fala sobre esse tema. Qual tema? A morte e a vinda do Senhor Jesus. A morte e a vida e a vinda do Senhor Jesus. O que é que essa morte está fazendo aqui? Segundo a forma humana de ver as coisas, essa morte sai daqui para fora. Como agora estão sempre a falar em Jesus e também na morte. A morte do Senhor Jesus não é uma vergonha. Jesus disse, fazer isso é memória de mim. Lembrar da morte do Senhor Jesus. A Santa Ceia, a comunhão não é outra coisa senão lembrar a morte do Senhor Jesus. Porque é pela morte do Senhor Jesus que há a igreja. É pela morte do Senhor Jesus que nós somos salvos. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário perdoa todo o pecado. E a ressurreição de Jesus da sepultura justifica o pecador. Guarda isso na tua vida. Aos olhos de Deus, o crente, fraco e forte, é justificado porque crê em Jesus. Não é justificado pelo que faz, é por crer em Jesus, pertence a Jesus e Deus olha para o pecador através do Senhor Jesus.
Eu sei que isso é falso, mas... Então, eu vou ler esse parágrafo inteiro e nós vamos já à Bíblia. Paulo, em determinado momento de sua vida de apóstolo, fala sobre esse tema que é a morte e a vinda do Senhor Jesus, visando acerca de corrigir a falsidade, a mentira e a perversidade. Tal como podemos observar no texto que antecede, que está antes da nossa passagem, que é Colossenses 4, 13 a 18, mas nós vamos ler o que antecede. Estamos muito habituados a ouvir, até mesmo, talvez da minha parte, falar acerca da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Isso começa no capítulo 4, verso 13. Mas nós vamos ver por que é que esse assunto veio a lume, à memória, à mente do apóstolo Paulo, escrever como será o arrebatamento. Não há outra passagem na Bíblia mais correta, eu não quero usar o termo correto, não há outra passagem que explique tão bem como será o arrebatamento da igreja como é essa aqui, mas algo levou o apóstolo a escrever aquilo aos Tessalonicenses, povo amado pelo apóstolo Paulo. Ele amava a todos, mas há alguns mais do que outros, derivado do que lhe fizeram. Muito bem. Então, o que vamos ler agora, vamos ler, pregar, explicar e o resto tudo. Isto tem que ter várias formas, várias notas para fazer uma mensagem normal, mas o melhor vai ser fazer uma leitura explicativa desde o primeiro verso do capítulo 4, porque aqui é que nós vamos ver a razão porque Paulo disse, vocês que não estejam assustados com aqueles que já morreram, porque um dia eles vão ressuscitar. Mas quem são os que já morreram e quais são os que vão ressuscitar quando Jesus vier buscar a sua igreja e os que não vão ressuscitar? A Bíblia os chama, na passagem que nós temos em mãos, os outros, vocês e os outros. Os outros refere-se àqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas o Senhor não está fazendo acepção de pessoas, está pondo as coisas nos seus lugares. Compreende? A palavra do Senhor nos ensina a não fazermos acepção de pessoas, só muito menos Deus o fará, mas tem um contrato. Aquele que crê em Jesus será salvo, o que não crê em Jesus, algum dia deste estávamos falando, nunca vai ser filho de Deus. O que crê em Jesus será salvo. O que não quer em Jesus como ser Salvador, nunca vai ser filho de Deus. Eu não mando o que está escrito na Bíblia. Capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos. Os irmãos podem ter a sua Bíblia aberta, fazem muito bem. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que continueis a progredir cada vez mais. Quem dera, meus irmãos, todas as igrejas devissem isso assim da parte de um homem de Deus. Verso 2. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Abster quer dizer privar-se, não participar, não fazer. Que vos abstais da prostituição. E creio que todos ouviram, que todos deixam a prostituição da mão em outro português. Verso 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Este vaso eu não vou miudá-lo, mas é o que o homem é e o que a senhora é. Cuidado com a mistura do homem com a mulher. É esse vaso, é isso aí. Não vai ser mais claro agora.
que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. Verso 5. Não na paixão de concupiscência, desejo desanimado, como os gentios que não conhecem a Deus. Uau! Não se faz o que os outros fazem, os que não conhecem a Deus, no que diz respeito a homem com senhora. Quando era criança eu nunca vi tanta vergonha como agora. O verso 6 diz assim: ninguém oprima engane a seu irmão em negócio algum. Em várias versões bíblicas, este algum está escrito em letras diferentes. Esse algum quer dizer muita coisa e é para funcionar em muitas áreas da nossa vida, principalmente na vida, tenho que dizer isso que eu não gosto, principalmente na vida sexual. É o que está acontecendo aqui nessa passagem, que é propositadamente estou lendo antes da palavra que eu vou falar, que explica como é que vai ser a vinda, o retorno de Cristo Jesus. É o mesmo capítulo. Metade fala disso e a metade fala da salvação eterna maravilhosa. Vamos continuar, verso 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, como quem diz, seja lá o que for, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Como também antes vou-lo dissemos e testificamos. Paulo já tinha falado disso a eles, é o que ele quer dizer. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a imundícia. Os irmãos vejam o que é o ponto que está acontecendo aqui? A imundícia. É o que acabei de mencionar agora. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Está aí um bom santinho, dirá alguém, que ouve as palavras da minha boca, eu Deus te servo de Deus. Está aí um bom santinho, os santos estão nas paredes. Não se fala assim. Não há santos nas paredes. Há ídolos, imagens, estátuas nas paredes, mas não, os santos são os filhos de Deus, é assim que a Bíblia os chama, e a porta não está fechada. Quem quiser ser santinho, a porta está aberta, as duas portas, as portas da igreja e as portas do céu, santificado no nome de Cristo Jesus. Foi por isso que ele morreu na cruz, para ter um povo santificado, remido pelo seu sangue, está selado ali, ninguém o tira. O diabo pode saber muita coisa, mas ele não mexe ali, a não ser que Deus o permita, como deixou com Jacob. Embora todos nós sabemos que, eu queria dizer com Job, embora nós sabemos que Job não é do tempo do Novo Testamento, não havia a cruz de Jesus, etc, etc, mas havia a fidelidade a Deus. Verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Portanto, quem despreza isso que eu estou falando, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos dê também o seu Espírito Santo. Irmãos, que é isso? Que é isso, queridos irmãos? Os irmãos estão percebendo o que estão ouvindo? O Senhor nos deu o seu Espírito Santo. Nós temos o Espírito vivo em nós. Atina bem atinado para onde é que levas essa imagem, esse corpo, essa coisa que vai para a sepultura, tem de ser considerada porque foi Deus quem o criou. Mas isso vai para a sepultura e vai voltar àquilo que era grande, vai voltar ao pó. Mas um dia vai ressuscitar e vai herdar um corpo celestial. Há 3 tipos de corpo, os quais eu não tenho tempo para falar agora. Vamos continuar com o verso 9. Quanto porém à caridade fraternal, o amor familiar, vocês necessitam de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus. Não, eu vou ler este princípio, não está soando bem. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isto é maravilhoso, irmãos. Bela igreja que era essa, hein?
Verso 10. Porque também já assim o fazeis, eles já estavam fazendo, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, como quem diz, contudo, ainda nisto continua a progredir cada vez mais. Não há limite para o crente crescer em comunhão com o Senhor e em vida santa, etc, etc. Verso 11. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Quer dizer, os irmãos estão vendo, se o irmão tem um negócio, Deus quer te abençoar com um negócio. É necessário que haja um negócio. Não é porque uma pessoa tem um negócio, é porque faz dinheiro, é porque fica rico com dinheiro. Deus tem servos, principalmente nestes países. Olha, eu não quero falar nisso agora. Na África, a igreja mais rica, o homem mais rico é um pastor evangélico. Quando eu me lembrar o nome durante a pregação, eu vou dizer qual é o país. As riquezas não afetam Deus. As riquezas do homem mais rico não afetam absolutamente nada. Esse mundo inteiro não afeta nada. Não, aos olhos de Deus não tem importância. O homem mais rico tem a mesma importância que o homem mais pobre aos olhos de Deus. O que interessa para Deus é aquilo que vai para viver um século, mais um século, mais um século. Toda a eternidade vai vender. A pessoa mais indigna, se é que posso usar o termo, não estou desfazendo ninguém, aceita Jesus como seu Salvador, ele tem o seu lugar eterno no céu para toda a eternidade. Querido amigo, querida senhora, aceita Jesus no teu coração, fica na tua igreja, fica na tua casa, fica onde queres ficar. Aceita Jesus no teu coração, és salva por Jesus, tu tens a vida eterna, diz a palavra de Deus. Desculpa, está tão zangado. Domingo de manhã é sempre assim. Verso 10 merece ser lido mais uma vez. Porque também já assim o fazeis. Vocês já são bonzinhos. Para com todos os irmãos que estão na Macedônia. Exortamo-vos, porém, que vocês continuem cada vez mais e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Trabalhai com as vossas próprias mãos. Trabalhai com as vossas próprias mãos. Há uma canção social em Portugal que diz: trabalho, vá-te embora. Trabalho vem de Deus. Jesus disse em certa ocasião: meu pai, trabalha, e trabalho até agora. Os preguiçosos há um problema bíblico para eles, eu não quero desencorajar ninguém. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já temos dito e mandado. Agora, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Agora vem o verso 13, o famoso verso 13 da nossa mensagem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isso é aquela igreja que é ou que era tudo o que já falei. E ele não quer que eles sejam ignorantes. Dá-me a entender a mim que eles estavam sendo ignorantes acerca de um certo ponto. Fica comigo, segue-me com cuidado. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tomará a trazer com Ele. Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Jesus. Meus irmãos, olhem para mim.
com todo o respeito que lhe é devido, eu quero dizer aos irmãos e esclarecer, 2 vezes eu já li os que dormem. Esse dormir aqui não tem nada a ver com o sono da alma na sepultura. Nós sabemos que à nossa volta há um grupo de crentes, tem igreja, não sei se é igreja, se é sociedade, se quer, não vou falar em nomes, que Deus os abençoe, mas eles ensinam e querem mostrar aos outros todos de que quando o crente morre não vai ter com Jesus. Fica dormindo o sono da alma na sepultura até que Jesus venha buscar. No nosso trecho bíblico, que falamos acerca da comunhão, principalmente, Coríntios capítulo 11, essa palavra está lá. Por causa disso, alguns já dormiram ou já morreram. Ouçam uma coisa. Outros já dormem. Essa palavra dormir na Sagrada Escritura, só no Novo Testamento, não está no Velho Testamento, é para amaciar um pouco a palavra morte. A palavra morte não interessa a ninguém, soa mal, de qualquer forma. Quando eu aprendi um pouquinho de inglês lá na nossa terra, lembro-me que a professora dizia que death é uma palavra terrível. Ela diz death é morte em inglês, mas em português não é diferente. Morte é uma palavra fria, é uma palavra que nem interessa a ninguém, mas é uma realidade. Não há dúvida nenhuma. Verso 14, mais uma vez. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos irmãos estão aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Levanta a mão. Glória a Deus. Todos nós acreditamos nisso. É verdade. Está mais do que provado. É claro. Assim também, aos que em Jesus dormem, morreram, Deus os tornará, Deus os tornará, os que já morreram, Deus os vai trazer. De outras palavras, Deus vai os trazer com Jesus. Quando Jesus vai buscar os que estão na sepultura. Pastor, esse é de um cemitério que as pessoas já não sabem onde é que as pessoas estão. Vai dizer uma coisa. Eu andei no cemitério com os meus pais, em cima do cemitério, em que os inimigos daquele país, Israel, bombardearam o próprio cemitério no Monte das Oliveiras com bombas. Israel sempre teve muitos inimigos e ainda tem. E é onde é por cima daquelas sepulturas. A maior parte dos judeus ortodoxos, eles não sobem o Monte das Oliveiras porque aquele cemitério fica tudo desmanchado, bombardeado com bombas, e eles não sabem agora onde é que tem parte de um corpo ali, e eles não tocam nessa coisa de imundícia, eles não vão para aquele porto. Mas então, o verso 14, mais uma vez, quer dizer tanta coisa ao mesmo tempo que acaba por não fazer sentido. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que já partiram, os crentes salvos que já partiram, estão com Jesus. Não estão dormindo o sono da sepultura, na sepultura, não. Estão com Jesus. Quando Jesus vier, eles venham, mas espera lá. Como é que eles venham se o corpo está todo desfeito? É porque eles é uma coisa e o corpo deles é outra coisa. Eles são espíritos, sem dúvida nenhuma. Este é um espírito, o Senhor é um espírito, o Senhor é um espírito. Toda a gente, todo ser humano é um espírito. Tem uma alma que Deus lhe deu e mora em um corpo. O corpo está em terceiro lugar. O ser humano é um espírito. Quando o ser humano nunca mais vai deixar de existir, quer seja salvo, quer não seja salvo. Se ele é salvo, ele vai herdar a vida eterna. Se ele não é salvo, ele vai para a perdição. Mas ele não desaparece. O espírito não desaparece, não é destruído.
Lembre-se disso. Isso ajuda-nos a levar a nossa vida espiritual mais a sério. E ficava aqui no verso 14, o resto da tarde, mas vamos continuar. Verso 15. Nós dizemos isso a vocês, pois isto pela palavra de Deus, que nós, os que ficarmos vivos, esse nós aqui, deixa-me dizer, o apóstolo Paulo pensava que Jesus, da forma que está escrito, não tem nada que adivinhar ao que está escrito. Ele pensava que Jesus vinha no seu tempo, porque ele disse, nós, eu e vocês, veja lá, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos os que dormem. Preceder quer dizer ir antes. Os que estão vivos, a igreja, os crentes que estão vivos, não vão para o céu quando Jesus vier no arrebatamento da igreja, não vão para o céu primeiro dos que já morreram e já nem aparecem, até dos que foram queimados, em vez de serem sepultados. Compreende? Isso é importante saber isso. É importante saber que nós, se não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, a pessoa está perdida para o resto da eternidade. E segundo nós aprendemos, a eternidade não tem fim. Eu estou falando nisso com voz alta, etc, mas está pisando no coração. Porque nós conhecemos pessoas a quem amamos, que ainda não deram o seu coração a Jesus. Mas eu sempre vou dizer, enquanto eu tiver vida e saúde, enquanto eu puder falar, ainda não, mas a porta está aberta ainda. E de um momento para o outro, o Senhor pode fazer o que quiser com a pessoa pior do mundo aos nossos olhos. Com a pessoa pior aos nossos olhos. Para Deus isso não conta, os nossos olhos não contam. Para Deus é uma alma humana, é um espírito humano. Deus quer salvá-lo. Seja bom, seja ruim aos nossos olhos. Eu vou ler o verso 14 outra vez. Me perdoem. Eu vou ler o verso 14. Sei que assim ainda falta meia hora para terminar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, não precisas de mais fé. A mesma fé que tu tens para aquele que Jesus ressuscitou. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não iremos antes dos que dormem, porque o mesmo Senhor, glória a Deus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Este mundo ainda vai dar berro de tristeza, meus irmãos. Jesus, veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com barulho grande, e com a voz de arcanjo. Os irmãos estão contando isso. A voz de arcanjo quer dizer esse antes do anjo, quer dizer chefe dos anjos. É um anjo com as categorias, seja o que for. Então, porque o mesmo Senhor descerá do céu, que é Jesus, com alarido, com barulho, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. O que será a trombeta de Deus, irmãos? É uma trombeta que vai ser ouvida por toda a pessoa que está nesse mundo. Irmãos, só entre amigos. Imagina um avião viajando com um piloto. Sabemos que, creio que nem todas as companhias, só se é agora, mas não é essa. Havia uma companhia que foi a primeira que começou a ter 2 pilotos no avião. O segundo é chamado mecânico de bordo. Mas sabem porquê? Porque essa companhia, o dono era crente. E ele sabia que se o piloto era crente, ele é levado para o céu. E o avião fica voando para a sua destruição, como diz o hino que nós cantamos. Meu Deus, é uma pena a gente falar tanto da palavra do Senhor numa aliança, numa pressa.
Mas deixa-me consolar mais uma vez, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos estão percebendo? Os mortos que morreram vão ressuscitar antes da gente ser transformado. Antes da gente não, eu já estou com um Paulo, eu não sei nada disso, mas antes dos que estão vivos, assim por dizer. Também, os irmãos já sabem, normalmente as pessoas vão para o Senhor, a maior parte é com idade, e os irmãos sabem que eu tenho 49, quer dizer, ainda falta bastante tempo. Bom, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. No cemitério dos Arifes, São Miguel, Açores, Portugal, há um jazigo lá, feito com tijolo, a coisa mais bem feita que eu já vi, por cima de um certo túmulo que pertence a uma pessoa rica, etc, etc. E naquilo está grande, mais ou menos, sei lá, 6 pés por 6 pés, mais ou menos. E está lá a fotografia, mas feita em tijolo. E que os sepulcros estão abertos e as pessoas estão saindo lá. Aqui devia ter sido algum crente. A gente não pode. A gente sabe que cemitérios no mesmo lugar já colocaram meia dúzia de pessoas no mesmo lugar, etc. Não te consumas com isso, nem penses nisso. Deus tem esse nome de roda. Eu disse isso outro dia, eu já morri em casa comigo mesmo por causa disso. Este nome de roda no universo não está amarrado em cima, não tem 3 pés de panela, como um certo irmão disse-me uma vez. Não está em cima de nada, está um dom de roda, e a gente está um dom de roda sem saber que está um dom de roda. E não é muito mais fácil para Deus fazer o que eu estou dizendo aos amados irmãos. O nosso Deus é maravilhoso, amados. Bem-aventurado é aquele que crê no Senhor como seu Salvador. Bem-aventurado é aquele que se interessa pelas coisas de Deus e também pela tua vida espiritual. Pelo teu coração. Mais uma vez, não interessa nada o que tens comprado, o que tens vendido, o que tens feito, não interessa nada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que ressuscitaram. E vamos nas nuvens a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Jesus não vem à terra, Jesus fica nos ares. Jesus não vem à terra desta vez. Então fica nos ares e pelo poder de Deus, de alguma maneira, os salvos vão ao encontro do Senhor Jesus. A encontrar o Senhor nos ares. Quer dizer, os nossos corpos não precisam de avião para andar nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. De repente alguém pode arranjar aí uma discussão qualquer de que o crente quando morre não vai para o céu, o crente quando morre é salvo, mas não vai para o céu. Mas nem interessa. Quando o crente morre, vai para estar com Jesus. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus está no céu. Sentado à destra de Deus, do lado direito de Deus. Se aqueles que deixam Jesus vão para estar com Jesus, Jesus está no céu, tem paciência, é assunto resolvido, não vale a pena queimar carvão com isso, porque é gastar a saliva da boca para estar dizendo que vai por aqui, vai por lá. Quer estar com Jesus, seja lá de onde for, ou no céu, eu acredito que há várias secções no céu, mas isso é apenas o meu pensar, sei lá. E não quer saber, irmãos. Eu quero ser fiel ao Senhor até o meu último momento, porque eu quero gozar com o Senhor. Pastor, a gente... Espera aí, essa mais meia hora. A gente vai conhecer as pessoas que estão lá, irmãos. A gente vai viver num outro sistema. Os irmãos sabem, tudo diferente. Não vamos ter os nossos corpos como aqui. Se alguém cair, não vai doer. Se alguém... Não sei... Eu não sei explicar, eu gostava de explicar tudo aos irmãos, mas deixa isso tudo de mão. Quando o Senhor nos chamar, nós vamos para estar com Ele. Onde Jesus estiver, nós estamos com Ele.
nós sabemos que há ruas de Deus lá, há jardins, há árvore da vida, para a saúde das nações, há isso, há mais ou outro, tanta coisa. Certo irmão perguntou-me, como é que é então, se há lá árvores que dão fruto, que é para a saúde das nações, então eles vão ficar doentes? Tu tens que perguntar a Deus essas perguntas. Tens que perguntar a Deus. Há pessoas que são muito curiosas, mas fazem bem. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Esse mundo não vai acabar. As promessas feitas ao povo de Israel ainda não aconteceram. Israel ainda vai ser um povo governado pelo Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, sentado num trono em Jerusalém, Israel. Israel ainda vai ter as suas medidas que não tem, que foram dadas por Deus e estão escritas na Bíblia Sagrada. Isso ainda vai ser uma coisa maravilhosa. E nós, os que foram... Porque a igreja é uma coisa e Israel é outra coisa, totalmente diferente. E Deus é fiel. Deus até hoje não faltou nada do que prometeu. Mas os filhos de Israel ainda estão para receber promessas que foram feitas a Abraão, o primeiro homem que Deus chamou para começar o povo de Israel. Mas devo dizer uma coisa, mesmo esse homem que começou o povo de Israel, ele teve uma promessa de Deus que ele seria o pai de Abraão, seria o pai de todas as famílias da terra, inclui a tua família e a nossa família, a minha família. Os irmãos compreendem? Como é que isso vai acontecer? Abraão ainda não tinha um filho, já estava chegando perto de 100 anos de idade, ainda não tinha um filho, e ele ouvi da parte de Deus que ele ia ser o pai das famílias da terra. Mas quando Deus quis ter um filho, e o que Deus disse aconteceu, o que é que nós vamos fazer? Vamos ficar de pé e vamos dar glória a Deus, que os mãos no ar. Fica de pé, ponta em cima dos sapatos, isso mesmo. Toda a gente em pé, toda a gente em pé. É isso mesmo. Nós vamos levantar as nossas mãos ao céu e vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos chamar o nosso querido irmão Silvino. Ele vai dirigir essa oração ao Senhor. Mas os irmãos podem até fazer a sua oração. Grita à vontade. Louva a Deus. Glorifica o Senhor. Porque Ele se lembrou de ti. Ele chamou-te pelo teu nome e tu respondeste, vieste a Jesus. Mas eu sou pecadora. Esquece disso. E o Senhor Jesus te ama. Aqueles que já são salvos e ama os que ainda não são salvos. Por isso, vinde, disse o Senhor Jesus, e eu vos darei vida eterna. Vamos orar com o irmão Silvino. Senhor Deus, graças te damos para a tua fidelidade, Senhor. Até agora tens sido fiel para o teu povo e com o teu povo, Senhor. Nós te levamos, Senhor, a tua igreja que está aqui unida, Senhor. Queremos glorificar o nome de Jesus, ó Pai, porque até agora, Senhor, tu nos tens ajudado, Senhor. Nos tens abençoado, Senhor. Nos tens dado uma vida, Senhor, de liberdade, Senhor, porque aquele que tem Jesus em seu coração tem liberdade de espírito no Senhor, aleluia. Obrigado, Senhor amado, por esta tua palavra poderosa. Era uma palavra sã, viva e eficaz ao nosso coração, Senhor. Por isso, Senhor, a igreja tem esse dever, Senhor, de levar o nome de Jesus, de glorificar o nome de Jesus, de bendizer o nosso Deus, Senhor amado. Como assim foste fiel com o teu servo Abraão, tens sido conosco, Senhor. Continua-nos, Senhor, abençoar e guardar sempre esta fé. E um dia essa igreja vai dizer, e tem o prazer e um privilégio de dizer: ora vem, Senhor Jesus, aleluia, aleluia, porque queremos viver contigo no céu glória para a eternidade. Graças e graças te damos, Senhor. Continua-nos, Senhor, a dar esta fé, este poder de estar sempre orando, vigiando pela vinda de Jesus, porque Jesus está voltando, o Rei dos Reis está voltando, aleluia, e a igreja está, Senhor, orando, Senhor, vigiando novamente, que permite dizer e expressar estas palavras maravilhosas. Ora, vem, Senhor Jesus, buscar a tua igreja. Aleluia. Graças te damos por tudo, Pai. No nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Amados irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, amados, vossos familiares e em vossos lares. E os amados irmãos dizem, amém. Com isso, queridos, temos terminado a nossa reunião. Deus vos abençoe.